na História, com Carlos Bastos. De acordo com os cálculos do grego Eratóstenes, foi a 11 de junho, 1184 anos antes de Cristo, que a cidade de Troia foi saqueada e incendiada. Hoje não vamos falar de Troia, mas vamos falar do homem que fez estes cálculos e que foi matemático, historiador, filósofo, poeta, crítico de teatro, geógrafo, bibliotecário, astrónomo e, nos tempos livres, ainda gostava de se dedicar à pesca. Tinha muitos interesses e era muito bom em todas essas áreas. Tão bom que os seus contemporâneos lhe deram a alcunha de Beta, porque o consideravam o segundo melhor do mundo em todas essas áreas, ficando só atrás dos maiores mestres clássicos. Mas estavam enganados. Num caso, ele foi mesmo o primeiro, o Alfa. Sabe porquê? Porque, provavelmente, o cálculo mais importante que Eratóstenes fez foi o cálculo da circunferência da Terra 2 séculos antes do nascimento de Cristo. Ou seja, não só provou que a Terra era redonda, como disse quanto media. Eratóstenes foi responsável pela Biblioteca de Alexandria e, entre muitas outras coisas, interessava-se pelos solstícios e equinócios. Se esteve com atenção nas aulas e ainda se lembra, os solstícios ocorrem 2 vezes por ano, em junho e dezembro. No hemisfério norte, o solstício de verão ocorre por volta do dia 21 de junho e o solstício de inverno por volta do dia 21 de dezembro. Assim, em junho, temos o dia mais longo do ano e em dezembro, a noite mais longa. Ora, num dos papiros da Biblioteca de Alexandria, Eratóstenes tomou conhecimento de que na cidade de Assuão, no sul do Egito, no dia 21 de junho, exatamente ao meio-dia, o sol estava de tal forma a pique que as colunas do templo não tinham sombra. E o reflexo do sol podia mesmo ser observado na água no fundo dos poços. Sombras, reflexos nos poços, a posição do sol. Que importância poderiam ter estas coisas? Para a maioria, não teria importância nenhuma. Mas Eratóstenes era um cientista e quis fazer uma experiência. Ele, que morava em Alexandria, a norte, sabia que na mesma data e na mesma hora, na sua cidade, havia sempre alguma sombra. Então deve ter pensado, e se eu espetasse uma vareta no chão para determinar o ângulo da sombra? É que se a Terra for plana, não há diferença. Mas se for redonda, a inclinação tem de ser diferente. E já agora, se soubesse a diferença entre Alexandria e Suão, será que poderia determinar o tamanho da Terra? Eratóstenes contratou um homem para ir a pé medir em passos a distância entre as cidades. Pode dar vontade de rir agora, mas era comum naquela altura. Existiam pessoas treinadas para caminhar com passadas muito regulares. O senhor lá foi e veio e disse que a distância entre as cidades era de 800 km. Faltava medir então a sombra. No dia 21 de junho, exatamente ao meio-dia, espetou uma vareta perpendicular ao sol em Alexandria, mediu o comprimento da sombra em proporção ao comprimento da vareta e, com isso, encontrou o ângulo de 7 graus. Agora, era só fazer as contas. Se uma circunferência tem 360 graus, se a dividir em 50 partes, isso dá aproximadamente 7 graus. 7,2 graus, para ser exato. E se 7 graus equivalem a 800 km de distância, então 800 km vezes 50 partes é igual a 40 mil km. E pronto, Eratóstenes não só provou que a Terra era redonda, como descobriu o tamanho quase exato da circunferência da Terra. Nada mal para um homem que, há 2250 anos, apenas usou como ferramentas de precisão varetas, olhos, pés e, acima de tudo, o cérebro.